Bom dia, amigos piscicultores, tudo bem com vocês? Pessoal, o intuito dos vídeos que eu faço, os vídeos que eu coloco no dia a dia na minha página, é mais para poder levar o conhecimento e aprender mais também, tá? Eu aprendo muito também com outros piscicultores, com outros técnicos na área. O meu intuito hoje é falar com os piscicultores a questão da época do frio. Tá? A época do frio é uma época que querendo ou não tem muita perca de peixe, né? Começa a vir as fungos, vir as doenças, baixa temperatura do ambiente. O peixe, por ser psilotermo, ele não consegue controlar a temperatura corporal dele. Então, na piscicultura hoje, isso é um tendão de Aquiles. Muita gente para de criar peixe por conta das baixas temperaturas. Começa a vir os prejuízos, as mortalidades e acaba perdendo, desanimando e parando, certo? O que eu quero falar com vocês é a questão do uma coisa ligada com a outra, tá? Não é apenas a temperatura que mata os peixes, né? São vários fatores. Quando a gente vai fazer uma assistência técnica hoje na piscicultura, a gente olha muito a questão do pH. Muitos piscicultores não sabem nem o que é o pH de uma água, que é o parâmetro da água, né? A qualidade dessa água, para ser criada peixes nela, né? É totalmente diferente um fator de um rio, que um peixe criado no rio, e totalmente diferente uma piscicultura intensiva, semi-intensiva, uma piscicultura expansiva, super intensiva. Então na piscicultura hoje tem vários fatores, né? Tem várias modalidades de criação, e quem for criar peixe se adaptar, procurar o melhor, né? Na parte de cada ambiente, na sua região. Então no meu caso aqui são tanques, como vocês podem ver, são tanques escavados sem lona. Por que sem lona? Porque aqui a gente tem uma vazão de água boa. Vou até mostrar para vocês aqui. A gente tem uma vazão de água boa. A gente coleta água de uma represa. Todos os meus tanques são escavados sem lona. E eu também tenho tanque rede, que é um sistema diferente. Outro dia a gente fala sobre esse tema. Mas o que eu venho falar no vídeo hoje é a questão de alimentação dos peixes em épocas frias. Hoje na piscicultura é de 70% a 80% o gasto hoje com a piscicultura é em ração. A ração subiu muito de preço e muitos piscicultores estão desanimando. Eu vou parar de criar peixe por conta do preço da ração. Eu acho que em todas as áreas da pecuária, a ração hoje ela está cara. Então se você não botar na ponta da caneta e não fizer dentro da técnica, você nunca vai conseguir criar. No caso do peixe, né? Eu escuto reclamação diária de pessoas que criam peixe e só vejo reclamação. Eu não vejo ninguém falar assim, eu estou tendo lucro, está dando certo, né? Pelo que eu vejo, a piscicultura é apenas um grãozinho de areia comparado com as outras pecuárias que já estão desenvolvidas no Brasil, né? A piscicultura ainda no Brasil ela está apenas gatinhando. Então a gente tem muito que aprender, muito que desenvolver, né? No Brasil já tem algumas empresas que são muito boas nisso, né? Mas no modo geral, pelo que eu vejo, ainda os criadores estão muito leigos. Eles acham que é apenas cavar um buraco, colocar água dentro e colocar o peixe, né? E está totalmente errado isso. Quero mostrar para vocês aqui agora, pessoal. Agora são 10h30 da manhã e eu quero medir a temperatura, tá? Eu coloquei um termômetro aqui, ó, tá dando 33,50, 40, temperatura do ambiente, tá? Temperatura do ambiente, não a temperatura da água. Então você, piscicultor, vai tratar seu peixe, você tem que saber a temperatura da água. É um dos principais fatores. Se a temperatura baixar muito, o peixe não vai se alimentar corretamente, tá? Eu tenho um termômetro digital para vocês verem. Eu vou jogar esse termômetro na água e a gente vai reparar a temperatura. Como vocês podem ver, bruscamente a temperatura vai abaixando. Ela já está em 26 graus e está abaixando. Então, pessoal, para tratar peixe, você tem que ter uma temperatura pelo menos aí de 26 para cima. Você tendo uma temperatura de 26, 27, 28 graus, o peixe vai se alimentar 100%, dependendo da espécie. Agora tem peixes que não vão se alimentar 100%. Então toda a ração que você administrar no seu tanque, esse peixe não vai se alimentar bem. Essa ração vai inchar dentro na água. Se for uma ração muito boa, estruzada, ela vai ficar alguns minutos. Ela vai inchar
vai decompor no fundo, certo? E essa decomposição vai começar a criar amônia tóxica, que vai gerar um nitrito, né? Que muitos piscicultores também não sabem o que é amônia tóxica, não sabem o que é nitrito, né? Então tem que cuidar com isso aí. Não adianta jogar ração fora. Jogou ração fora, vai contaminar a sua água, você está jogando dinheiro fora e esse peixe não vai desenvolver bem. Vai chegar uma fase da produção de 5 a 7 meses que você vai ter doença no tanque. E aí vai morrer em massa, entendeu? Então sempre cuidar dessa questão. Okay? Pessoal, dando seguimento ao nosso vídeo, eu dei uma pausada no vídeo para poder medir a temperatura agora. São 11 horas, deixei chegar às 11 horas da manhã, que é uma hora mais apropriada para tratar os peixes, correto? Lembrando que a temperatura do ambiente estava em 32 a 34 graus e a temperatura da água está dando 26 graus. Então a diferença é grande, ó. Temperatura da água 26 graus, correto? Então vamos lá, a temperatura está 26 graus. É uma temperatura boa? É boa, mas ela é baixa ainda. Se tivesse entre 28 graus, 30 graus, o peixe ia se alimentar melhor, certo? Um erro que eu vejo muitos piscicultores fazendo é jogar baldes de ração. Jogar ração, dar as costas e ir embora. E ali está jogando dinheiro fora. Cada grão de ração é uma moedinha que está indo embora. Por isso que eu falo sempre a questão de alimentação. Às vezes é muito melhor você tratar o peixe menos e controlar os padrões da água do que você exagerar na ração e não controlar os padrões da água. Eu medi o pH aqui, ó, eu costumo usar muito essa tabelinha. Essa tabelinha é para medir o pH. Então meu pH da água aqui da piscicultura deu 7. O que é um pH 7? É um pH neutro. Excelente para a criação de peixe. Tá? Como vocês podem ver na tabelinha, a parte de cima, se tivesse dado na coloração da parte de cima, seria um pH ácido, certo? Um pH ácido significa que é um pH que não tem nutriente para o peixe. O peixe vai sofrer por algum fator. Tá? A água não vai ter nutriente para o peixe não vai desenvolver corretamente. Acontece muito a piscicultura que coloca peixe depois de um ano. Fala, o peixe não desenvolveu. Por que não desenvolveu? Algum fator está desequilibrado. Tá? Se tivesse dado essa coloração azul, seria uma água alcalina. Já tem que ficar de olho. Recomendo sempre fazer troca parcial de água. Tá? Onde tem escassez de água, tem aerador e mesmo assim fazer troca parcial. Né? O peixe ele precisa ter uma renovação constante de água, uma oxigenação constante de água, para ter um bom desenvolvimento, certo? Agora pessoal, já que o pH está ok, a turbidez está ok. Quem não conhece isso aqui, pessoal, chama disco de Sec. O disco de Sec ele foi inventado para medir a turbidez da água, a profundidade que você consegue ver o peixe, certo? O recomendável, a gente tem uma fita aqui, o recomendável é de 20 a 40 centímetros para você ver. Colocou no fundo da água, você vê. Quando sumiu o disco, você vai ver a turbidez, a profundidade que você atinge para poder ver, correto? Muitas pisciculturas têm uma turbidez muito alta, porque a água está muito suja, então assim que você coloca o prato, já desaparece. Então quer dizer que está mal, tá mal. Ou então se você vê o fundo do tanque, se você colocou o disco de Sec e viu no fundo do tanque, isso quer dizer que a turbidez está muito baixa. Para o peixe também não é legal. Então, como eu disse, acabei comentando agora, com toda certeza uma água muito limpa, ela é uma água que ela não tem nutriente para o peixe. Por não ter nutriente para o peixe não vai desenvolver. Muitas pessoas também plantam muitas árvores ao redor dos tanques, achando que o peixe precisa de uma sombra. A sombra do peixe, pessoal, não é uma árvore. A sombra do peixe é a coloração da água, certo? Então aí o pessoal me fala, por que em rio tal a água é transparente e o peixe cresce? Porque em rio ele tem quilômetros e quilômetros para ele poder andar, se esconder em loca, ele tem vegetação, ele tem tronco, né? Então aí o peixe consegue se controlar. Agora em um tanque escavado que ele está confinado, que ele não consegue viajar quilômetros em uma barranca, ele está ali confinado. Então você tem que tentar dar o máximo de qualidade comparado com a água do rio, correto? Então o peixe tem que ter uma temperatura correta, o peixe tem que ter uma turbidez correta, a quantidade de fitoplâncton na água tem que ser uma quantidade adequada. O fitoplâncton, pessoal, é um micro-organismo vivo, tá? Ele é um ser vivo como qualquer outro ser vivo. Ele precisa se alimentar, ele precisa de oxigênio. Então nas águas, quando elas começam a ficar esverdeadas, isso quer dizer que tem fitoplâncton. Como é criado o fitoplâncton? Através da luz solar.
bateu o sol, começa o processo de formação de fitoplâncton. Então na água isso são coisas que a gente não vê, o piscicultor não vê, mas está ali. Como está o fitoplâncton, o peixe se alimenta do fitoplâncton também, a maioria dos peixes se alimenta do fitoplâncton, você tem que ter uma quantidade exata de fitoplâncton na água. Não adianta você ter fitoplâncton em excesso. Isso que é quando tem uma água muito esverdeada, ela está com a tonalidade muito verde, isso quer dizer também que tem ou excesso de detrito, matéria orgânica, né, compostos nitrogenados, ou está em excesso de fitoplâncton. Tá bom, pessoal? Isso é uma coisa meio melindrosa de entender, mas o piscicultor deve saber isso aí. Ele deve saber para poder ter sucesso na piscicultura. Então, o conselho sempre, pessoal, os parâmetros da água é o mais importante, ok? Eu vou tratar os peixes aqui agora, para a gente ver se o peixe está subindo bem, se ele está se alimentando, ok? Vamos lá? Olha, a ração eu sempre começo a administrar uma ração aos pouquinhos, né? A forma eu tenho esse cano PVC, que é uma ideia excelente para jogar o alimento. Então eu vou jogar, pessoal, em estilo de leque, sempre em estilo de leque, nunca amontoar no mesmo lugar. Quando você joga em estilo de leque, todos os peixes aproveitam mais a ração. Ok? Eu vou jogar lá para ver se eles estão se alimentando bem. Aí, pessoal, é isso que eu falo, ó. O peixe está com metabolismo lento, mas ele está subindo, ele está comendo. Tem pisciculturas que o peixe nem subir, não sobe nessas épocas do ano. Ó, em uma época do ano aqui mais quente, o peixe tinha subido já estava aquele alvoroço de peixe em cima. Então, ó, o que eu faço nesses casos, pessoal? Quando o peixe está subindo pouco, eu coloco menos ração. Jogo a ração, fico observando se o peixe está subindo. O melhor fator para poder saber se você está jogando ração fora é o olho, pessoal, o olho clínico. Então muitos fazendeiros aí têm peixe na propriedade e colocam lá o caseiro, o pessoal que cuida lá para alimentar os peixes, só que ele não vai estar instruído nessa parte, onde é que está jogando ração fora. E toda semana ração, e chega no final da safra não está conseguindo ter sucesso na piscicultura. E vocês podem ver que os peixes estão subindo, ó, estão lentos, mas estão subindo. Para essa época do ano é um sucesso fazer os peixes comerem nessa época do ano. Pessoal, observa aqui nesse tanque aqui ao lado, como os peixes estão mais ativos. Por quê, pessoal? Isso aqui é a tilápia. Por que a tilápia é o peixe mais criado do mundo hoje? A tilápia é o peixe mais resistente que tem. Em todos os fatores. A doença, ela é resistente a temperaturas, baixas temperaturas. Então vocês podem observar aqui, ó. Joguei um cano de ração para as tilápias, ó, para vocês verem, ó. Em poucos segundos elas acabam com a ração. Então a tilápia tem um metabolismo mais acelerado que o metabolismo de um tambaqui, por exemplo. Já esse tanque ao lado, ó. Esse tanque ao lado é o tambaqui, ó. Então vocês podem ver que da hora que eu joguei o alimento ainda tem ração na água. Viemos aqui para o terceiro tanque. Esse aqui é o maior tanque que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um sistema de policultivo, são 2 espécies. Tá? Nesse caso aqui eu tenho mais de 2 espécies. Eu tenho tambaqui, tilápia e surubim. Como vocês podem ver, o surubim está se alimentando bem, ó. Então, pessoal, o sucesso na piscicultura é isso aí, ó. Vocês fazerem as coisas certas, ver o peixe desenvolver bem, controlar sobre o fator de doenças. Pessoal, vou apresentar para vocês agora o sistema de criação em tanque-rede. Ok? Ali tem uns tanques redes flutuantes. Tá? A gente está numa represa. Criação de peixe, pessoal, em represa, ele é chamado de sistema expansivo. Um sistema expansivo, pessoal, é um sistema que a gente não tem total controle das espécies, não consegue ter um manejo correto. Por exemplo, para fazer uma biometria, uma despesca, não tem como, né? Criação em represa é mais para hobby, para pescar, para brincar. Agora, sistema em tanque-rede, que ele funciona bem em represas. No caso dos meus tanques redes, eles têm 2 metros de profundidade. Então eu tenho que ter mais 2 metros de lâmina d'água sobrando ao fundo, para poder limpar as impurezas, fezes, não ter problema de amônia tóxica, que eu falei no vídeo anterior, ok? Estou aqui no meu caiaque, kit de análise sempre em mãos, sempre medindo os parâmetros da água, e eu vou fazer o arraçoamento dos peixes agora. Já mostro em seguida os peixes se alimentando. E detalhe, pessoal, tilápia, tanque rede é tilápia. Outro peixe é encher linguiça.
Tilápia dá certo em tanque-rede. Vamos lá então, pessoal, vamos embora falar um pouco sobre tanque-rede. Tanque-rede também, pessoal, é bem melindroso. A pessoa que não consegue ter domínio em criação de tanque escavado, tanto cimento, tanto lona ou sem lona, mexer com tanque-rede, o cuidado é redobrado. Tá? Eu aconselho só criar tilápia. Tem alguns criadores que criam panga também, que diz que dá certo em tanque-rede. Mas em geral é a tilápia, pessoal. Peixe resistente, peixe que não pega doença fácil, tem um bom desenvolvimento, tolera níveis de pH, tolera níveis de falta de oxigenação mais que qualquer outra espécie. Então, pessoal, quem quer mexer com peixe em tanque-rede é tilápia. Vamos lá, a temperatura está oscilando agora, ó. Ela está 31 graus a temperatura ambiente, ok? Vamos medir na água para saber como é que está a temperatura dentro da água para os peixes se alimentarem. Coloquei o termômetro dentro da água. Ó, a temperatura já está baixando, pessoal. 26, 25. Ó, a tilápia ainda se alimenta com essa temperatura, pessoal. Agora outra espécie já eu acho mais difícil. Então jogou ração na água com a temperatura baixa dessa, a tendência é o peixe não comer. E se ele comer, ele não vai absorver bem os nutrientes corretos para poder transformar a ração em proteína. Que a ideia da piscicultura é isso aí, né? Então vamos lá, estabilizou em 24,5. Vamos fazer o arraçoamento aqui para poder ver se o peixe está alimentando bem. Sempre começa jogando quantidades poucas para ver se o peixe está subindo bem. Então vamos lá, uma ração malha 8. Ó, tá vendo a diferença da tilápia, pessoal? Tilápia é diferenciada. Temperatura baixa, se alimentando bem. Se fosse um tambaqui, primeiro que não daria certo no tanque-rede. E segundo que não se alimenta direito. Então o sucesso está aí, ó. Produção de tilápia em tanque-rede. Eu costumo colocar até 500 tilápias por tanque, tá? Isso na fase já de engorda. Então tem essa bateria de tanques aqui. Os peixes estão se alimentando bem. Agora vou continuar tratando os próximos tanques.